Qual tem sido o assunto mais comentado nos últimos dias? Pokémon GO. O jogo de realidade aumentada desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Niantic, que virou febre no país inteiro e em várias partes do mundo. O aplicativo já possuía mais de 100 milhões de downloads antes mesmo de ser lançado no país, faturando mais de 10 milhões de dólares por dia. Ou seja, nesse momento, os números devem ser ainda maiores. E falar sobre um jogo para smartphone pode parecer assunto sem importância, mas esse aplicativo envolve questões muito mais complexas do que imaginamos. Por essa razão, convidamos o jornalista e diretor da Tech Tríade Brasil, Fabiano Porto, para nos acompanhar durante essa conversa. Olá, Fabiano, seja muito bem-vindo. Aqui é o TV Câmara Entrevista, é um prazer tê-lo aqui. Olá, um prazer estar com vocês mais uma vez. Maravilha. Nosso tema de hoje é Vida em Rede. Fabiano, pergunto para você, o que existe de tão especial nesse jogo Pokémon GO? E será que ele inicia uma nova fase, uma nova era digital? Então, o grande interessante desse jogo é que ele é o que se chama de tecnologia disruptiva, né? Que é quando uma tecnologia é capaz de modificar o comportamento das pessoas. Então, o que nós temos vistos, né, de pessoas indo para as praças, indo para as ruas, né, em busca dos monstrinhos aí do Pokémon, realmente demonstra que esse é mais do que um jogo. Ele é o início de uma febre, né, que vai se estender para muitas áreas da sociedade, né? Esse é apenas o início. Mas é importante porque ele realmente marca a entrada da tecnologia de realidade aumentada a nível acessível, né, para as pessoas. Então é bem interessante. Fabiano, quando se fala em jogo, muita gente pensa assim, jogo é algo que vicia, né? Então, assim, existe algum elemento a mais do que o que você já colocou aqui, de uma forma que a gente possa entender até um pouquinho melhor, para ter se tornado uma febre tão rapidamente e por ter também, estar tendo uma atenção muito grande por parte do jogador, por exemplo? Sim, eu sou da geração que acompanhou o desenho, né? E também os joguinhos de Game Boy. E assim, o que é um fato interessante desse jogo, né? É que além dele possibilitar essa interação, que é muito interessante, que desperta a atenção, ele conseguiu reunir os elementos para tornar a ficção do desenho realidade no mundo real. Ao ponto de que os diálogos das pessoas que brincam, que jogam o jogo, eles poderiam ser os mesmos diálogos dos personagens do desenho. Então, você se fala de, vou capturar tal Pokémon para batalhar, então a eletricidade, que é o Pikachu, né? Ele é um Pokémon de eletricidade, é bom contra a água, por exemplo, porque a água conduz eletricidade. Então, você vê que ele mexe com essa questão de uma geração inteira que foi impactada por um jogo. E lembrar que o Pokémon é um jogo de quase 2 décadas, né? Então, você já tem muitas pessoas sendo fãs desse movimento antes do jogo ser lançado. Então, é sim um elemento a mais para contribuir para o sucesso agora explosivo que a gente vê no mundo inteiro com o jogo. Quando se é um assunto como este que vira febre, né, onde milhares, milhões de pessoas estão utilizando no mundo inteiro, inclusive no próprio Brasil, existem grupos que defendem e outros que realmente têm um certo receio. Por exemplo, tem um grupo de médicos, inclusive médicos, né, terapeutas e especialistas na área de comportamento que tem dito que esse jogo tem ajudado muito. Inclusive até um médico muito conhecido, que é um cardiologista, que chegou a mencionar que o que ele está tentando há 30 anos, o jogo conseguiu em um dia, que é tirar o paciente de dentro de casa e fazê-lo andar pelas ruas. Então muita gente saindo da depressão, saindo ali de um quadro realmente muito avançado e crítico que os especialistas tentam tratar há anos com remédios e outros comportamentos, mas que o jogo tem ajudado nessa questão. Qual que é a sua visão nesse movimento e nessa defesa por parte desses profissionais? A Nintendo, como um todo, ela teve um posicionamento de associar jogo com atividade física desde quando ele lançou o Nintendo Wii, que é aquele jogo que a pessoa tinha que se movimentar, e depois o Wii Fit, né, que realmente para as pessoas que não tinham tempo para ir em academia e faziam as atividades em casa. E ela conseguiu um feito histórico agora, que foi o que? Ela transformou o mundo inteiro num tabuleiro de jogo, aonde é obrigatório a pessoa se locomover para jogar. Então, a partir do momento que você começa a ter uma possibilidade de ter um incentivo para você fazer esporte, algo além do que simplesmente a sua responsabilidade com o seu próprio corpo, mas uma brincadeira, uma diversão,
você estimula as pessoas a se movimentarem. Então, não apenas as pessoas que precisam de fato do exercício, mas o tanto de gente que tem praticado mais esporte, e a prova disso vá às praças famosas da sua cidade e observe o quanto de gente que tem. É incrível, aumentou o fluxo de pessoas, né? E tudo isso, ele favorece essa movimentação das pessoas nas ruas. E no caso da medicina, tudo que esteja associado à atividade física acaba favorecendo. E não apenas isso. Eu vi recentemente umas notícias com autismo. Então, muitas mães, inclusive até uma mãe que fez uma carta para a Nintendo agradecendo que depois de tantos anos, com tratamento, tentando tudo, ela nunca conseguiu um avanço tão grande com o filho autista com o Pokémon GO. Porque a gente sabe do autista tem uma capacidade de enxergar uma realidade paralela, né? E o Pokémon GO é essa realidade paralela que faz ele interagir com os amigos. Então ele socializou, saiu de casa. Então assim, tudo quando é novidade, há um exacerbamento, né? Há um exagero das expectativas, né? Até mesmo o ciclo, né, do Hype Cycle da Gartner, né? Então você começa expandindo, então o Pokémon GO está aqui, na crista da onda, digamos, né? Esse momento é um momento que acontece os exageros, é um momento que acontece as coisas que saem do controle, é um momento desse, esse é um momento que está explosivo, daqui a pouco isso cai, porque perde a novidade, não tem mais graça, nem é tão legal assim, cai, aí sobe um pouquinho de novo e estabiliza. E aí vem um outro jogo, vem uma outra coisa para substituir. Então o que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo é um pico de super expectativas em relação a essa tecnologia. E em todos os momentos da história, quando se teve a criação da tecnologia vindo, a gente sempre teve esse pico. Então, a gente entender, aceitar, porque é algo inevitável, e buscar o melhor disso, né? E não simplesmente ficar criticando, né? Que não leva a lugar nenhum, né? Bom, estamos hoje aqui no programa TV Câmara Entrevista, conversando com o jornalista e diretor da Tech Tríade Brasil, Fabiano Porto, falando um pouquinho, o nosso tema de hoje é Vida em Rede. Fabiano, comentando mais ainda um pouquinho, não só a respeito do Pokémon GO, que é a grande novidade, existem também, como você já mencionou, outros jogos, outros aplicativos, inclusive, que vêm trabalhando essa questão, né, para poder interagir, e muita gente tem utilizado, os médicos, os terapeutas, têm utilizado na questão de tratamento com crianças, com pessoas especiais. Porém, existe outro grupo que defende, e de forma assim, aliás, vai contra esses movimentos por conta justamente de fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais no mundo paralelo ao que ela vive, ou seja, tira a pessoa do mundo real e a coloca no mundo virtual. Como é que você enxerga esse paralelo ou esse embate que existe por um grupo que defende, porque tem ali seus avanços daquele que já vivia ali, mas outros que estão saindo da realidade e simplesmente partindo para esse mundo virtual? Isso daí é uma coisa bem interessante mesmo, porque, como você disse, o jogo acaba trazendo uma possibilidade de vício, né? Então, existem as pessoas que estão exageradas, né? Pessoas que estão adiando compromisso, que estão modificando a vida delas por conta do jogo, né? E essa questão realmente da pessoa ficar bitolada numa realidade virtual, ela pode acontecer, é um risco, porque o jogo te induz a levar a algo desse sentido. Mas, se você observar o jogo, a dinâmica do jogo, ele não é um jogo que exige uma alta concentração. A pessoa, o celular vibra, aparece o bichinho lá, você captura e acabou. Não é um jogo que você precisa ficar toda hora ali entendendo, associando as estatísticas. Então, o que você observa? As pessoas estão bitoladas no celular enquanto estão? De certa forma, sim. Mas também estão conhecendo novos pontos da cidade, reunindo os amigos, praticando exercício. E eu sempre costumo dizer, né, numa sociedade hoje que está pregando tanto a morte, a violência, né, essa coisa, esse espetáculo da guerra, né, a gente tem um jogo que não tem isso, né, é muito positivo, porque se você for observar, a tendência seria aparecer um jogo aí que já tem, né, já está aparecendo comercial, que o seu celular vira uma tela, que é uma arma, e você atira nas pessoas em realidade aumentada. Então, quer dizer, eu vejo isso mais negativo, você ter um jogo de violência, morte, essas coisas, do que um jogo como esse, que ele te traz até mesmo um raciocínio sobre o nosso mundo.
Porque como um desenho japonês, e a gente sabe muito bem que japonês não dá ponto sem nó, né? Aquela coisa, né? Então eles passam conhecimento ancestral deles por meio dos jogos. E se você observar, cada Pokémon tem uma característica, uma de ar, outra de fogo, outra de terra. E para você jogar, você tem que entender que, por exemplo, não adianta você usar um Pokémon de eletricidade contra um Pokémon de terra, porque a terra conduz a eletricidade. Então isso faz as crianças pensarem como funciona o mundo também. E pode ser usada de uma forma muito poderosa para os professores do ensino fundamental, do ensino médio, explorar esses assuntos de uma forma inteligente. Pô, vamos agora estudar física, vamos ver por que isso acontece, vamos descobrir as fraquezas aí do seu Pokémon de acordo com as leis da física. Então, assim, abre um caminho tão grande de oportunidades que apenas ficar restrito ao que não é bom é bacana você observar, mas não se prender a isso. Tentar observar, ok, tem isso, vamos tentar reduzir, mas como a gente pode aproveitar isso para favorecer as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o grande chamado desse jogo e de todas as tecnologias disruptivas que virão aí, né? Tentar ver a oportunidade por trás de alguma tendência negativa, digamos assim. Pegando um gancho dessa questão de ter algo positivo e negativo, existe um professor, né, que tem ensinado trigonometria através do jogo. E, por outro lado, uma notícia de um garoto no Rio Grande do Sul que se afogou numa piscina ao estar caçando Pokémon. Aí minha pergunta vai para você o seguinte: todo jogo, ele cria um vício, depende da pessoa. Quais são os elementos que levam ou pode tornar um vício? Você que acompanha e é especialista nessa área, como é que você entende essa questão? Porque é o que muita gente se pergunta. O jogo é bom, todo mundo, isso aí ninguém nega. O jogo é bom, jogar é bom, distrai a mente, esses elementos que você já elencou aqui. Mas com relação a isso, vicia? Se vicia, em que estágio vicia? Como sair disso? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que daí seria mais um aspecto comportamental, psicológico, né, de cada um. A característica do momento que a pessoa vive é muito importante, as formas que ela utiliza, os meios externos para se satisfazer, né? Então a gente pode associar o jogo até a uma droga, dependendo do nível que a pessoa está. Muitas pessoas são carentes de atenção, carentes de muitos aspectos que o jogo pode proporcionar. Então, há elementos em todos os jogos que podem induzir as pessoas a se entrarem num estado de vício, digamos assim, né? Mas eu acho que isso é uma característica de todos os jogos, e não apenas de um jogo ou de outro. Mas vai estar intimamente relacionado com o fator psicológico, comportamental da pessoa mesmo. Fabiano, o tema é vida em rede, né? Ou seja, não somente jogos, mas, por exemplo, nós temos alguns aplicativos, né, os mais utilizados como WhatsApp, Facebook e outros mais. Você acha que a tecnologia hoje tem sido uma válvula de escape para as pessoas que têm passado por problemas? A pessoa pode estar utilizando isso? Como é que você enxerga essa relação da tecnologia, do uso da tecnologia, da vida na rede social, a pessoa se dedicar tanto à vida a vida em rede e deixar um pouquinho de viver e buscar a realidade da vida? Eu acho que assim, hoje a nossa sociedade é digital. Apesar de nós termos quase 3 bilhões de pessoas que sequer têm acesso à internet, então imagina, eles nem estariam sabendo nada do que a gente está falando. A sociedade, digamos, mais desenvolvida está completamente em rede, né? É uma rede distribuída onde todos estão conectados com todos, né? Então hoje eu acho que quebrou um pouco essa questão de o que é rede e o que não é rede. Hoje é tudo rede. Então se você chegar para uma criança, por exemplo, que cresceu, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade que tem tecnologia, e chegar para ela e perguntar, o que é ficar offline? Talvez ela não saiba responder, porque ela está sempre online, de certa forma a vida é online. Então se tornou um artifício a mais da nossa vida física, para as reuniões de trabalho, para os amigos, para a realização profissional, tudo se relaciona com o digital nessa sociedade digital mesmo, né? Porque elas são como ferramentas que catalisam os nossos esforços. Então, eu costumo brincar, né, que pensa no representante de vendas, né? Representante de vendas porta a porta, né? A pessoa sai todo dia, toma café, vai lá, bate na porta, você gostaria de comprar, e vai. Poxa, se uma pessoa que sabe usar as mídias digitais
faz uma publicação na sua mídia social, às vezes uma publicação é mais efetiva que o trabalho de uma semana inteira de um representante de vendas se deslocando para ir um a um. Então, isso é muito poderoso. E assim, a gente precisa usar isso a nosso favor, porque é para isso que serve, né? Então é bem interessante. E é isso que eu ia te perguntar com relação ao impacto, por exemplo, das redes sociais, desses jogos, na economia de uma sociedade, por exemplo, como é que você enxerga o lugar? Porque tem gente, como eu disse aqui no início, né, esse jogo tem gerado aí mais de 10 milhões de dólares por dia para a empresa, ou seja, eu imagino que são pessoas que estão empregadas. Com relação ao impacto que isso tem na sociedade como um todo, como é que você analisa isso também? Eu acredito que com a velocidade dos dados, as distâncias se encurtam e os tempos de resposta também. Então, quando você vê, por exemplo, uma evolução de que antes uma notícia demorava às vezes dias para chegar no lugar e agora é segundos, é lógico que isso modifica todo o cenário, né, econômico do país, porque se você tem um mercado, especialmente se fala da Bolsa de Valores, que é muito especulativo, né? Então, se você tem a rede está conectada e as notícias circulam rapidamente e um poder financeiro que é muito atrelado à especulação, então isso com certeza afeta. E foi o que a gente viu, por exemplo, no caso do Pokémon GO com a Nintendo, que as ações subiram enormemente, aí a Nintendo, né, digamos, levantou o dedinho lá e falou: gente, olha, eu não sou proprietária do Pokémon, tá? Eu tenho um percentual dele, tá? Daí a ação cai. Então você percebe, por que subiu antes? Especulação, velocidade de dados, rapidez, potencial de geração de caixa. Porque quando você fala que tem milhões e milhões de pessoas usando o aplicativo, é a mesma coisa de quando você vai comprar um terreno. Você compra um terreno com a especulação de que você acredita que ele vai se valorizar. É a mesma coisa. Pô, tem 110 milhões de pessoas lá dentro. Poxa, isso tende a se valorizar. Vamos investir, porque se eles criarem uma forma de gerar anúncio, de fazer, deve fazer um grande crescimento, né? Então, isso tudo afeta. A velocidade de dados está totalmente relacionada a isso, sim. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos na companhia do diretor da Tech Tríade Brasil, jornalista Fabiano Porto, para compreendermos um pouco mais sobre o fenômeno do jogo Pokémon GO e entendermos mais também da complexidade da vida em rede. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais aqui no TV Câmara Entrevista. Continue com a gente.